fracassar, tentar reagir a um pedido de outra pessoa da plateia e não conseguir fazer uma coisa bem feita, fazer uma terceira tentativa e aí sim, sai um verso perfeito, sai uma cena maravilhosa e é aquele momento em que a obra de arte é criada e surge impecável depois de uma série de tentativas. Isso são momentos enriquecedores e que a arte do século XX, em muitos sentidos, tentou absorver. Por exemplo, o jazz norte-americano é uma das formas de música mais parecidas com o século XX, com a nossa cultura do século XX. Essa arte que é o encontro. Não sei se vocês conhecem um filme chamado Por Volta da Meia-Noite, um filme francês com aquele saxofonista americano Dexter Gordon, faz o papel de músico de jazz tocando em Paris. E tem um rapaz, um francês, que é fã de jazz, fica meio que assessorando ele, cuidando dele durante o filme todo. Então, nesse filme, eles têm uns diálogos muito bonitos que eles assim: o jazz é o encontro da sensibilidade rítmica e musical e a capacidade de improvisação do africano, do negro africano, com a escala musical europeia simbolizada no piano erudito. Então, toda aquela escala musical é uma coisa que a Europa passou séculos aperfeiçoando até cristalizar naquele teclado, que se não me engano são 88 teclas, caiu na mão de uma porção de africanos que se diziam incultos, despreparados em cultura musical, e eles criaram uma música própria, baseada no improviso. Nós temos o improviso, nós temos a corte, a sedução do acaso presente no cinema. Em todos os momentos do cinema do século XX, nós tivemos a improvisação como uma das fontes de criação. Você lembra, por exemplo, do neorrealismo italiano, que depois da Segunda Guerra Mundial, eles saíam com a câmera nas ruas, com atores não profissionais, diálogos escritos ou combinados na hora, e as pessoas no meio daquelas cidades arruinadas pelos bombardeios da guerra, operários representando o papel de operários, mendigos fazendo o papel de mendigos, prostitutas fazendo o papel de prostitutas, industriais fazendo o papel de industriais, atores não profissionais, arrebanhados entre os amigos ou os conhecidos, com roteiros muitas vezes com cenas escritas na noite da véspera e os diálogos improvisados na hora. O cinema neorrealista italiano, de Vittorio De Sica, de Fellini, de tantos outros cineastas, tinha muito esse aspecto improvisacional, trazendo o improviso para dentro do cinema, que sempre foi uma coisa de uma amarradinha, aquele chamado roteiro de ferro do cinema americano, você não pode fugir uma vírgula sequer. A mesma coisa na novela francesa, Lúcio de Jean-Luc Godard, François Truffaut. Eles soltaram os atores no meio das ruas de Paris, seguiam também com a câmera e o pessoal ficava improvisando cenas com os transeuntes. O cinema novo brasileiro, que eu acho até que levou a arte do improviso até o próprio planejamento de produção e a própria organização financeira do filme, era tudo improvisado, era uma beleza. Não só os atores que improvisavam, o produtor improvisava, o financiador improvisava, o gerente de produção improvisava, o diretor improvisava, era um improviso total, era a arte do repente transposta para a tela. O cinema underground norte-americano dos anos 60 e 70 também totalmente voltado para o improviso, cortejando o acaso, cortejando o imprevisto, filmando sem roteiro, filmando do jeito que dava. A gente vê isso também nas artes plásticas do século XX. Quantas e quantas instalações de museus, de galerias e de bienais que a gente vê hoje, onde a plateia é convidada a interferir, a alterar a obra, a plateia é convidada a participar, a criar junto,
porque aquilo ali, aquele monte de plástico amassado, aquele monte de areia e de objetos pendurados por fios de silicone que estão ali balançando, aqui não é uma obra de arte pronta. A obra de arte só vai estar pronta se você que faz parte do grupo estiver lá mexendo naquelas coisas, entrando naquele túnel de papel crepom para sair numa sala onde tem um sensor que gera uma música quando passa uma pessoa na frente, esse tipo de coisa. Tudo isso que é um estilo de artes plásticas corteja o improviso e corteja a interferência criativa de pessoas anônimas e criando obras ou combinações de efeitos e de estímulos que nunca mais se repetirão da mesma forma. A gente fez na literatura também, tem experiências muito curiosas. O Ítalo Calvino, grande escritor italiano, ele escreveu um livro chamado Castelo dos Destinos Cruzados, inventando uma história a partir das cartas do tarô. É muito interessante você ler esse livro e depois ler a descrição do Calvino contando como a história foi feita. Ele imagina uma estalagem onde diversas pessoas estão se encontrando e ele ia colocando as cartas do tarô e de acordo com a carta que ele escolhia totalmente ao acaso, ele ia inserindo aquela imagem da carta na sua própria narrativa. O Castelo dos Destinos Cruzados é um livro muito interessante por essa tentativa de assimilar o acaso para dentro da literatura e de mostrar um livro que mais do que nunca é um livro improvisado no momento da própria escrita. No teatro, eu acho que nem preciso falar. No teatro do século XX, viu todos os movimentos possíveis que envolvem o improviso, que envolvem o acaso. Vários termos que eu fiquei colecionando aqui. O happening, o teatro de guerrilha, o teatro relâmpago, o teatro invisível, o teatro de rua, o teatro de interferência, os focos infinitos. Mas a ideia é a mesma. É de dizer assim, vamos sair com alguns elementos prontos e quando chegar lá com aquelas outras pessoas que não estão sabendo de nada ainda, nós vamos criar algo juntando todo mundo. Aquilo vai existir no momento em que nós estivermos juntos. Eu queria, não estou querendo levantar aqui mais a bola ou sofisticar demais, que isso tem a ver com certas verdades filosóficas que se cristalizaram na cabeça da nossa cultura ocidental do século XX. Veja bem, vou puxar para bem longe agora, mas vocês vão ver que tem a ver. A teoria da relatividade de Einstein e a física quântica que foi desenvolvida pelos físicos europeus nas décadas de 1910, 20, 30 e assim por diante. Não tem nada de física, nem de cosmologia, nem dessas coisas. Mas existem livros de divulgação científica, Stephen Hawking, Carl Sagan e tantos outros aí, que são livros que explicam essas coisas complexas de uma forma que até um mero homem de letras é capaz de, se não de entender, mas de julgar que entendeu. Então veja bem, o que é que a teoria da relatividade ensinou a gente? Que não existe tempo absoluto, não existe espaço absoluto. Einstein dizia tempo e espaço, duração, lugar, só podem ser medidos em função de um observador. Tempo e espaço, todas as coordenadas possíveis do universo físico só podem ser medidas a partir desse observador. Porque este outro observador aqui está vendo uma coisa completamente diferente. O tempo para este observador imóvel é um, para este outro observador que está se deslocando é outro. Todas as coordenadas matemáticas desse estão organizadas em torno deste ponto. Todas as coordenadas matemáticas deste estão organizadas em torno desta linha, ou desta curva, ou dessa trajetória que ele está desenvolvendo no espaço.